Pare tudo. Sério. Me responde uma coisa agora. Quantas oportunidades você já perdeu por esperar o momento certo? Quantos sonhos você enterrou com a desculpa de segunda-feira eu começo? Olha bem para essa tela. Agora ou nunca. Você sabe o que isso significa? Que você está, neste exato instante, num ponto de virada. Ou você se move, ou a vida vai continuar passando diante dos seus olhos. Você vai continuar assistindo outras pessoas, vivendo os seus sonhos, ou vai fazer algo a respeito. Não importa se você está com medo, sem motivação ou travado pela dúvida. O que você vai ver aqui hoje vai mexer com você. E se você ficar até o final, vai entender como forçar sua mente a agir, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Mas só se você ficar. Tá preparado? Então vamos juntos, porque a sua vida começa agora. Se inscreve no canal. O que está te paralisando? Você já parou para pensar porque você sabe o que precisa ser feito, mas simplesmente não faz? A verdade é que a maioria das pessoas não está travada por falta de conhecimento, mas por algo muito mais sutil e poderoso: procrastinação disfarçada de lógica. Sabe aquela voz dentro da sua cabeça que diz: não é o momento certo, eu ainda não estou pronto, vou pensar melhor amanhã? Ela é convincente, né? Ela não grita, ela sussurra. E o problema é que a gente acredita nela. É como se você estivesse dirigindo com o pé no freio e não entendesse por que o carro não anda. Você quer progredir, mas algo te segura. E esse algo tem nome: bloqueios mentais. Esses bloqueios são formados por experiências do passado, medos do futuro e, principalmente, por associações negativas com o esforço. O cérebro humano é programado para economizar energia, e tudo que exige ação ativa é percebido como uma ameaça à zona de conforto. É por isso que você se distrai fácil, começa várias coisas e não termina nenhuma. E no final do dia, sente aquele peso de frustração, como se estivesse ficando para trás. E sabe o mais perigoso? Você começa a se acostumar com isso. Começa a aceitar que esse é o seu jeito. Como se fosse normal viver apagando incêndios, empurrando decisões e adiando sonhos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com toda a clareza do mundo. Isso não é normal. Isso é uma armadilha. E é uma armadilha muito bem construída, porque ela se baseia em pequenas concessões diárias. Depois eu vejo isso. Só mais 5 minutos. Amanhã eu começo. E sem perceber, essas pequenas pausas vão te afastando do que você realmente quer. Elas vão te desligando da sua ambição, da sua vontade de viver algo maior. A boa notícia: se foi a sua mente que criou esse padrão, é a sua mente que pode desfazer. Mas para isso, você precisa identificar o que exatamente está te paralisando. É medo de falhar? É perfeccionismo? É excesso de informação e pouca clareza? É o costume de esperar um empurrão externo para agir? Seja honesto com você agora. Se você pudesse nomear uma coisa só que te trava hoje, o que seria? Não importa qual seja a resposta, o primeiro passo para quebrar esse ciclo é trazer isso à consciência. Porque enquanto você não enxerga o inimigo, não tem como lutar. E enquanto você não assumir o controle da sua mente, ela vai continuar te sabotando, de forma sutil, lenta, mas constante. E se você permitir, ela vai te convencer que está tudo bem deixar para depois. Mas você e eu sabemos que não está tudo bem. Você sente isso. Lá no fundo, algo grita por mudança. E é esse grito que vai te guiar pelos próximos minutos. A filosofia de Tony Robbins. Para sair da inércia. Tony Robbins não acredita em sorte. Ele acredita em movimento. E não qualquer movimento, mas aquele que você faz mesmo quando não sente vontade nenhuma. Uma das ideias mais poderosas que ele defende é que emoção não pode vir antes da ação.
Isso quebra completamente o que a maioria de nós foi ensinado. Desde pequenos aprendemos que precisamos estar motivados para fazer alguma coisa. Mas a verdade é que a motivação é uma consequência, não uma causa. Você não espera se sentir animado para ir à academia. Você vai e aí, depois do treino, se sente bem. Você não espera ter confiança para começar um projeto. Você começa, se desafia e aí a confiança aparece. É por isso que Tony diz, com todas as letras, ação é o remédio. Mesmo que seja uma ação pequena, mesmo que você não tenha clareza, mesmo que você esteja com medo. O simples ato de sair do lugar muda tudo. Porque quando você se mexe, seu cérebro entende que você está no controle. E aí, ao invés de ficar preso num ciclo de dúvidas e inseguranças, você começa a construir um ciclo novo, um ciclo de atitude. E sabe qual é o detalhe que ninguém te conta? A maioria das pessoas bem-sucedidas também não quer agir o tempo todo. Elas só aprenderam a não negociar com a própria mente. Elas entenderam que a diferença entre vencer e fracassar está em quantas vezes você age, mesmo sem querer. Tony chama isso de decisão em estado de intensidade emocional. O que significa isso? Que num momento de clareza, raiva ou até frustração, você toma uma decisão tão forte, tão carregada de energia, que ela rompe a inércia. É como um grito interno dizendo, basta! E esse basta não precisa ser dramático. Ele só precisa ser verdadeiro. Talvez você já tenha vivido isso. Um dia comum em que você cansou de se sabotar e fez algo diferente. Cortou um hábito ruim. Começou um novo plano. Mudou de direção. E tudo porque você entrou em ação antes de pensar demais. Esse é o segredo. Pensar demais paralisa. Agir liberta. A filosofia de Tony gira em torno disso. Ação massiva e imediata. Ele não diz para você esperar ter tudo pronto. Ele diz para você agir com o que tem, porque o movimento gera progresso, e progresso alimenta motivação. E quando você começa a se ver em movimento, sua identidade começa a mudar. Você deixa de ser alguém que quer mudar e passa a ser alguém que está mudando de verdade. E isso altera tudo. A forma como você se enxerga, como você toma decisões e até como os outros te percebem. Não se trata de fingir, mas de treinar. Treinar sua mente para entender que quem manda aqui é você, e não seus sentimentos passageiros. Quando você internaliza isso, cada escolha vira uma oportunidade de romper com a paralisia. Você para de esperar o cenário ideal e começa a construir o cenário com o que tem nas mãos. Porque como Tony sempre diz, as pessoas de sucesso fazem o que tem que ser feito, mesmo quando não têm vontade. E isso, mais do que uma frase, é um estilo de vida. É a chave para sair da estagnação e assumir as rédeas do seu destino. Não importa onde você está agora. Importa o que você está disposto a fazer a partir deste momento. Porque a sua vida, ela muda no segundo em que você se compromete de verdade com a ação. Porque esperar é o maior erro da sua vida. Esperar é confortável, é silencioso, parece prudente, mas também é o jeito mais disfarçado e perigoso de desistir sem perceber. A maioria das pessoas não falha porque tentou e caiu. Elas falham porque nunca começaram, porque estavam esperando. O momento certo, o dinheiro ideal, a confiança plena, o sinal do universo. E enquanto esperavam, a vida passou. Anos se foram, e quando se deram conta, estavam paradas no mesmo lugar. Talvez com mais informações, mais cursos, mais justificativas, mas com os mesmos resultados. Porque o tempo não espera ninguém. E quando você escolhe não agir, você também está escolhendo não viver. Você já notou como a mente é habilidosa em criar desculpas convincentes? Ela sempre vai sugerir que agora não é o melhor momento, que amanhã será mais propício, que ainda falta alguma coisa. E assim você entra numa prisão invisível chamada quase. Quase fez.
quase começou, quase mudou. Só que quase não gera resultado. A vida não premia intenção, premia atitude. E o maior erro é pensar que a espera é neutra, que não agir é apenas um atraso temporário. Mas não é. Cada dia que você não age, algo dentro de você vai se acostumando com isso. Vai aceitando o mínimo. Vai se convencendo de que talvez você não tenha mesmo nascido para mais. E aí mora o perigo. Porque o tempo que você está esperando as coisas melhorarem é o mesmo tempo em que outras pessoas, com menos talento, menos preparo e menos sorte, estão fazendo. Estão agindo, estão tentando, estão se expondo. E com isso, estão aprendendo, ajustando e crescendo. Enquanto isso, você está alimentando uma ilusão, a de que planejar sem executar é produtividade. Mas não é. É só mais uma forma disfarçada de medo. Esperar, na maioria das vezes, não é paciência, é paralisia com nome bonito. E paralisia custa caro. Não só em tempo perdido, mas em autoestima, em identidade e em confiança. Quanto mais você espera, mais você treina seu cérebro a associar ação com desconforto. E a mente faz de tudo para evitar dor. O problema é que isso vira um ciclo. Você espera porque tem medo, o medo aumenta porque você não age. E como o medo aumentou, você continua esperando. E assim, sem perceber, você vai ficando menor, vai ficando preso, vai se tornando espectador da própria vida. Até que um dia, se não quebrar esse ciclo, você acorda se perguntando: e se eu tivesse começado lá atrás? Essa pergunta é cruel, porque ela vem carregada de arrependimento. E o arrependimento, diferente do fracasso, não ensina. Ele só dói. Por isso, Massari Buai, o maior erro que você pode cometer é subestimar o custo da espera. Você pode até achar que está sendo cauteloso, mas na prática, está atrasando seus resultados, congelando seus sonhos e alimentando uma identidade de indecisão. E identidade é destino. O jeito como você age hoje molda quem você será amanhã. Não existe zona neutra. Ou você está se aproximando da vida que quer, ou está se afastando dela. E muitas vezes, a diferença entre uma coisa e outra é simplesmente dizer: chega, eu vou começar agora, do jeito que dá, com o que eu tenho. Porque no fim das contas, a única coisa que a espera entrega com certeza é arrependimento. Como reprogramar sua mente para agir? Todos os dias. Você não é preguiçoso, você não é indisciplinado. O que está acontecendo com você é simplesmente o reflexo de um sistema mental que foi programado, ao longo dos anos, para evitar desconforto. O seu cérebro aprendeu a priorizar o prazer imediato e fugir daquilo que exige esforço. E isso não é um defeito seu. É um padrão mental. Mas aqui está o que ninguém te explica com clareza. Padrões podem ser reprogramados. E quando você entende isso, você para de se culpar e começa a agir ao agir com estratégia. Porque reprogramar a mente não é uma questão de força de vontade. É uma questão de condicionamento. A primeira coisa que você precisa entender é que sua mente responde à repetição, não à intenção. Ou seja, não importa quantas vezes você promete que vai mudar. Se a sua rotina continua a mesma, seu cérebro vai manter os mesmos hábitos de sempre. É por isso que você precisa começar a construir uma nova identidade aos poucos, todos os dias, com pequenas ações. Porque toda vez que você age, mesmo que minimamente, você está dizendo ao seu cérebro: isso aqui é importante. E ele ouve. E quanto mais você reforça esse comportamento, mais ele se torna automático. Isso é neurociência pura. É assim que se forma um hábito. E é assim que se destrava uma vida. Agora, tem um detalhe crucial. O cérebro ama clareza. Se você acorda e não sabe exatamente o que vai fazer, seu sistema mental vai automaticamente te empurrar para o caminho de menor resistência. Celular, redes sociais, distrações.
Mas quando você tem um plano simples, direto, visual, algo que você pode olhar e executar, sua mente entende que há um objetivo e entra em modo de execução. Por isso, uma das práticas mais poderosas é definir, na noite anterior, 3 pequenas ações que você vai realizar no dia seguinte. 3 coisas que te colocam em movimento. Não importa se são grandes ou pequenas. O que importa é criar momentum. Outra ferramenta essencial é o que Tony Robbins chama de ritual de ativação emocional. Isso significa preparar seu corpo e sua mente para entrar num estado de energia antes de agir. Pode ser uma música, uma caminhada rápida, uma respiração profunda, um grito interno de comando. Qualquer coisa que quebre o padrão de inércia e gere impulso. Quando você associa esse ritual a uma ação produtiva, você começa a criar uma âncora emocional. Seu cérebro vai entender. Quando isso acontece, eu ajo. E depois de repetir isso por alguns dias, o esforço começa a diminuir. A ação se torna quase automática. O segredo não está em fazer muito, mas em fazer consistentemente. Porque é a constância que reconstrói sua autoconfiança. Cada pequena vitória que você conquista, cada tarefa que você risca da lista, vai alimentando uma nova percepção de si mesmo. A de alguém que começa e termina, que decide e executa, que age mesmo sem garantia de resultado. E com o tempo, essa identidade se torna mais forte do que a antiga. E quando a identidade muda, tudo muda. Você não precisa lutar contra você mesmo para sempre. Você só precisa treinar seu cérebro a entender que agir é o seu novo normal. E esse treino começa hoje, começa agora e começa com um único passo. Agir mesmo com medo, o segredo dos que vencem. Vamos encarar a verdade. O medo não vai embora. Não importa o quanto você estude, medite, planeje ou se prepare. Ele sempre aparece quando você está prestes a crescer. E sabe por quê? Porque o medo é o sinal de que você está saindo do conhecido. Ele é como um alarme interno que soa sempre que você pisa fora da zona de conforto. Mas aqui está o ponto que muda tudo. O medo não é o inimigo. A paralisia é. Porque sentir medo é humano. O que diferencia quem vence de quem fica pelo caminho não é a ausência do medo, é a disposição de agir mesmo com ele. Pense em qualquer pessoa que você admira, qualquer uma. Você acha que ela não sentiu medo quando teve que tomar uma decisão importante? Quando teve que se expor? Quando começou sem garantias de sucesso? Claro que sim. A diferença é que essas pessoas treinaram a mente para não se deixar dominar pelo medo. Elas entenderam que coragem não é ausência de medo. Coragem é ação apesar do medo. É seguir em frente mesmo com o coração acelerado, mesmo com a voz trêmula, mesmo com a dúvida no fundo da mente. E cada vez que você faz isso, você enfraquece o poder que o medo tem sobre você. Existe uma frase poderosa que diz: sinta o medo e vá assim mesmo. Essa é uma das chaves mais valiosas da vida prática. E quando você aplica isso, percebe que o medo, na verdade, era só uma névoa, uma ilusão que parecia grande, mas que se desfaz assim que você dá o primeiro passo. E aqui vai uma verdade que pode te libertar. O medo não impede a ação, mas a falta de ação fortalece o medo. Quanto mais você espera o medo passar, mais ele cresce. Quanto mais você se movimenta, mais ele perde força. É você quem decide quem ganha essa batalha. E tem uma coisa que ajuda muito nesse processo: observar o seu diálogo interno. Presta atenção nas palavras que você diz para si mesmo quando o medo aparece. São palavras que te paralisam ou que te empurram para frente. Porque a linguagem que você usa molda sua fisiologia, seu foco e sua ação. Quando você muda sua comunicação interna, você muda sua resposta emocional. E isso, com treino, vira um hábito, um novo reflexo mental. Então, da próxima vez que o medo surgir,
E ele vai surgir. Respira fundo, olha para ele de frente e diz: eu vou assim mesmo. E vá. Um passo de cada vez, mas vá. Se você está sentindo que esse conteúdo está te ajudando a destravar algo dentro de você, então você está no caminho certo. E se você quer continuar recebendo vídeos que te empurram para a ação e te lembram do seu potencial real, já se inscreve no canal agora. Isso aqui é só o começo. A sua mente está mudando, sua energia está mudando. E com isso, os seus resultados também vão mudar. Mas é importante estar em contato com conteúdos que reforcem esse novo padrão. Então, se isso está fazendo sentido para você, vem com a gente. Porque juntos, a gente vai mais longe. E você vai mais fundo do que jamais foi. Pequenas ações diárias que mudam vidas. Existe uma crença muito comum que destrói a motivação de muita gente. A ideia de que só grandes ações causam grandes transformações. Mas a realidade é o oposto. A vida muda nos detalhes, nas pequenas escolhas que você repete todos os dias. Você não precisa virar sua vida de cabeça para baixo para começar a mudar. Você só precisa mudar a direção e manter o passo. Porque o que transforma não é a intensidade, é a consistência. É aquela leitura de 10 minutos. É aquele não que você disse para distração. É o despertador que você não ignorou. É o copo de água que você tomou em vez de abrir o refrigerante. São pequenas vitórias que, acumuladas, constroem uma nova versão de você. Sabe por quê? Porque pequenas ações diárias têm um impacto gigantesco na sua mente. Elas criam uma sequência de reforços positivos que moldam seu comportamento. Cada pequena atitude que você toma com intenção é como um tijolo colocado na construção da sua nova identidade. E com o tempo, você começa a olhar para trás e perceber: caramba, eu já estou diferente. O que era difícil vira natural. O que parecia impossível se torna parte da sua rotina. E é aí que mora o segredo das pessoas que se transformam de verdade. Elas não tentam fazer tudo de uma vez. Elas fazem algo todos os dias. E não precisa ser nada complexo. Pode começar com uma rotina de manhã. 5 minutos de silêncio, uma afirmação positiva, um hábito de organização, um compromisso diário com uma tarefa que você estava enrolando. O importante é que você sinta que está no controle. Porque quando você começa a viver com intenção, sua energia muda. E essa energia impacta suas escolhas, suas emoções e até a forma como os outros te enxergam. É assim que começa a transformação. Por dentro, em silêncio, mas firme, constante, inabalável. Não porque é fácil, mas porque agora você sabe para onde está indo. Então, se isso está fazendo sentido para você, se você sente que é nas pequenas ações que mora o verdadeiro poder, comenta aqui embaixo a palavra consistência. Isso vai te ajudar a fixar esse conceito. Vai ser um compromisso público com você mesmo. E além disso, eu vou saber que você está aqui, comigo até agora, absorvendo tudo e aplicando. Às vezes, uma simples palavra escrita é o primeiro passo para uma nova decisão. E se você escrever, vai ver que algo dentro de você muda. Porque é uma forma de dizer: eu tô dentro. E mais do que isso, eu estou pronto para continuar. Lembra, não é sobre mudar o mundo em um dia. É sobre mudar o seu mundo todos os dias, com pequenos atos de coragem, de disciplina e de intenção. É sobre acordar e dizer para si mesmo: hoje eu vou fazer um pouco melhor que ontem. E repetir isso até que essa versão melhor se torne você. Quando você entende o poder disso, você para de procurar motivação em vídeos, frases e livros e começa a gerar sua própria motivação através da sua ação. E quando isso acontece, ninguém te segura. Porque quem age com consistência constrói destino. E destino se constrói um passo por vez. O poder da decisão.
Tudo muda em um momento. Uma decisão verdadeira não precisa de plateia, não precisa de grito, nem de anúncio. Uma decisão real acontece por dentro, silenciosa, mas intensa. É aquele segundo exato em que você diz para si mesmo: acabou. Acabou a enrolação. Acabou a dúvida. Acabou o medo de começar. E é ali, nesse ponto de ruptura interna, que sua vida começa a mudar. Porque quando você decide de verdade, o universo responde. As oportunidades aparecem, a coragem surge, a clareza cresce, mas tudo começa nesse momento. E você sabe qual é o problema da maioria das pessoas? Elas passam a vida inteira evitando esse momento. Elas ficam entre o quero mudar e o não sei por onde começar. Mas a verdade é que você não precisa de um plano perfeito. Você precisa de um estado de decisão. Uma decisão que nasce da dor de continuar igual e do desejo de viver o que você merece. Tony Robbins diz que são em momentos de decisão que o nosso destino é moldado. E isso não é metáfora, é real. Você pode viver uma vida inteira limitada porque nunca tomou uma decisão com o coração firme. Ou pode, em poucos segundos, mudar a sua história, se tiver coragem de dizer: eu escolho um novo caminho. Mas decidir não é apenas pensar, é agir. É alinhar mente, corpo e emoção numa direção só. É parar de sabotar o próprio crescimento. É ativar aquilo que já está dentro de você, mas que foi silenciado pelo medo, pela dúvida, pela bagunça mental. Existe uma força aí dentro que você ainda não acessou por completo. Uma força que está só esperando você parar de se esconder atrás de desculpas e começar a viver com intensidade. E para acessar essa força, você não precisa de fórmulas mágicas. Você precisa de um método que desperte o que já está adormecido em você. Que te lembre do seu valor, da sua capacidade, do seu poder. E se você sente que está nesse momento, se algo dentro de você está gritando por decisão, por clareza, por avanço, então talvez o que você precisa agora não seja mais informação, mas transformação. Existe um conteúdo que foi criado exatamente para isso. Não vou entrar em detalhes aqui, porque o vídeo já está intenso o suficiente. Mas se você sentiu esse chamado, vai até o primeiro comentário fixado. Tem algo lá que pode ser o seu ponto de virada. Só você vai saber se faz sentido para você ou não. Só você pode decidir se esse é o seu momento. Mas se for, você vai entender porque algumas decisões não têm volta. E ainda bem por isso. Porque às vezes, tudo muda em um único segundo. Um clique, uma escolha, um sim. E quando isso acontece, nada mais é como antes. Você começa a pensar diferente, a agir diferente, a sentir diferente. E o mundo, como num reflexo, responde a isso. O que antes parecia fora do seu alcance, agora parece natural. O que antes era difícil, agora é apenas parte do processo. E sabe o que é mais bonito? É que tudo isso começa com uma simples decisão: a de não aceitar menos do que você nasceu para ser. E essa decisão, ninguém pode tomar por você. Tony Robbins, a energia que transforma. Você já viu o Tony Robbins em ação? É impossível ignorar a energia dele. Não é só o que ele diz, é como ele diz. É a presença, a intensidade, a vibração que preenche o ambiente. Quem já esteve num evento dele ou assistiu a uma palestra completa sabe. Tem algo ali que vai além das palavras. É uma energia que invade, sacode e transforma. Mas o mais poderoso disso tudo não é a energia dele. É o que ele te faz perceber, que essa energia também está dentro de você. A diferença é que ele aprendeu a acessá-la sob demanda, a usar o corpo, o foco e as emoções para ativar o próprio poder. E você pode fazer o mesmo. Tony ensina que energia é um dos elementos mais subestimados do sucesso. Quando você tem energia alta, você pensa melhor, decide mais rápido, resiste mais à pressão e age com mais intensidade.
É por isso que, para ele, o sucesso não é só sobre estratégia, é sobre estado emocional. Antes de mudar seus resultados, você precisa mudar seu estado. Porque se você tenta criar algo novo com a mesma energia de sempre, você só repete o que já conhece. E energia não é sorte. É prática, é comando interno, é postura, é linguagem, é fisiologia. É aquilo que você ativa conscientemente todos os dias para não cair na rotina da apatia. Se você observar os hábitos dele, vai entender como tudo se conecta. Tony Robbins começa seus dias com rituais físicos intensos: mergulho em água gelada, respiração poderosa, foco direcionado. Não é luxo, é estratégia. Ele entende que o corpo é a alavanca mais rápida para mudar a mente. Que ao mudar seu estado físico, você muda seus pensamentos e, com isso, suas decisões. E por isso ele se mantém em alta performance, mesmo com a agenda lotada e os desafios constantes. Ele domina o próprio estado interno. E essa é a verdadeira liberdade. A liberdade de não depender de fatores externos para se sentir no controle. Mas isso não é exclusividade dele. O que ele faz pode ser aprendido. Ele mesmo diz que qualquer pessoa pode mudar sua vida mudando o que foca, o que sente e como se move. Tudo está ligado. O que você acredita, como você respira, o tom da sua voz, o ritmo dos seus passos, tudo comunica algo para sua mente. E a mente responde. Então, se você vive cansado, sem energia, procrastinando, talvez o problema não seja a sua rotina, mas o estado em que você vive essa rotina. Talvez você esteja tentando viver com energia baixa, um plano que exige intensidade. E aí nada flui, nada engrena, nada muda. A energia de Tony Robbins é um lembrete vivo de que o poder está na presença, na entrega, no foco absoluto. Quando você decide estar inteiro no que está fazendo, a vida responde com resultados diferentes. O que parecia travado começa a andar. O que parecia distante começa a se aproximar. E tudo isso porque você decidiu entrar no seu próprio corpo, no seu próprio momento, na sua própria força. É isso que transforma. Não são só as ideias, nem só os planos. É a intensidade com que você vive cada decisão. É isso que faz de Tony uma referência mundial, não só pelo que ele sabe, mas por como ele vive. E essa mesma força pode ser sua, se você escolher acessá-la. Agora ou nunca. A hora de mudar é esta. Chegou a hora. Literalmente. Se você acompanhou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para o próximo nível. E não é coincidência. Você não caiu nesse vídeo por acaso. A sua mente já vinha pedindo esse empurrão há muito tempo. O que você acabou de assistir não é só conteúdo, é um chamado, um lembrete de que o tempo não volta e que a única coisa entre você e a vida que você quer viver é uma decisão. E se você ainda está esperando um sinal, esse é o sinal. Porque tem uma linha tênue entre sonhar e realizar, e essa linha se chama ação. Agora ou nunca. Não existe mais espaço para talvez. Ou você se compromete com o seu crescimento, ou continua alimentando a versão antiga de si mesmo. A vida que você deseja não vai chegar num pacote pronto. Ela vai ser construída, passo a passo, com escolhas diárias. E sabe qual é a escolha mais urgente agora? Romper com a espera, parar de adiar, de pensar demais, de buscar garantias. A segurança que você procura vai surgir depois da ação, não antes. Você não precisa ter tudo pronto para começar. Você precisa começar para ter tudo pronto. E se você der esse passo, mesmo que pequeno, vai descobrir uma força que nem sabia que tinha. Porque existe um poder adormecido dentro de você. E ele só desperta quando você escolhe agir apesar do medo. E para te ajudar nesse caminho, existe uma ferramenta muito poderosa esperando por você. Eu não vou explicar tudo de novo.
porque você já sabe do que estou falando. Mas se você ainda não clicou no link do primeiro comentário fixado, faz isso agora. Aquilo não é só mais um conteúdo. É um código, um método, um caminho guiado para ativar o que há de mais poderoso em você. Um passo além do que a gente falou aqui. Algo para quem está pronto para sair da fase da informação e mergulhar na fase da transformação real. E se você chegou até aqui, você já está pronto. Agora eu quero te pedir 3 coisas simples que fazem toda a diferença. Curte esse vídeo, porque isso mostra para a plataforma que ele tem valor. Se inscreve no canal, para não perder os próximos conteúdos que vão continuar te puxando para cima. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez você seja a virada na vida dessa pessoa. E comenta aqui embaixo uma palavra que resume tudo isso que vivemos juntos. Consistência. Porque é ela que te trouxe até aqui e é ela que vai te levar muito além. Muito obrigado, de verdade, por ter ficado comigo até o final. Eu sei que o seu tempo é precioso e é uma honra poder falar diretamente com você. Se isso te tocou de alguma forma, não para por aqui. O próximo vídeo já está na sua tela e ele vai complementar tudo que malhé o que falamos hoje. Vai te ajudar a manter esse ritmo, essa energia, essa clareza. E lembra, cada clique, cada decisão, cada minuto que você investe em si mesmo, te aproxima da vida que você merece. A vida não espera. A hora é agora. Vamos juntos até o fim.